presente que de Deus recebi, eu recebi. Ó Santa Vó, fonte pura de amor, nos dá paz, vida e amor. És a luz que nos ilumina, pois tu és o Consolador. Ó Santa Vó, tu és meu tesouro, és minha vida, minha fortaleza. Estar ao teu lado é o que eu sempre quero, pois tu és o maior presente que de Deus eu recebi. És tu, ó Vó, com teu grande amor, nos deste o teu sucessor, o Santo Irmão Aldo, que é a nossa alegria, pois a tua luz nos irradia. Ó Santa Vó, tu és meu tesouro, és minha vida, minha fortaleza. Estar ao teu lado é o que eu sempre quero, pois tu és o maior presente que de Deus recebi. Eu recebi. E não há nada neste mundo, nada de igual valor. Viver em tua santa igreja e servir-te, ó Consolador. Ó Santa Vó, tu és meu tesouro, és minha vida, minha fortaleza. Estar ao teu lado é o que eu sempre quero, pois tu és o maior presente que de Deus recebi, eu recebi. Oficializando então nossa reunião, nós iremos fazer uma oração. Eu convido a todos para ficarem em pé. Os irmãos também que estão participando de nossa reunião em suas casas, via internet, desejamos que a graça santificante do Espírito Santo esteja na sua vida
e na sua casa. Por conseguinte, aproveite cada instante desta reunião, tenham fé, peçam a Deus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que lhes abençoe, creia e assim acontecerá. Oremos. Boníssimo Deus, soberano Pai e Criador, neste momento, ó Senhor Deus, desejamos nos prostrar diante de Ti, ó Senhor, para bendizer o Teu santo nome, para Te agradecer, ó Senhor Deus, pelas bênçãos contínuas que o Senhor tens nos dado, para Te louvar, ó Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos deu e nos garante que nos dará também nos dias vindouros. Onipotente Deus Pai Criador, mais uma semana estamos findando, ó Senhor, sob a Tua graça, sob a Tua bondade, sob a Tua misericórdia. Portanto, digno Tu és de todo o nosso louvor, de toda a nossa reverência, de toda a nossa exaltação. Exaltação esta, que também neste momento queremos dedicar ao Senhor Deus, ao Teu Filho, nosso Senhor Jesus, nosso eterno Salvador. Ó Jesus amado, bendito Mestre, aqui estamos mais uma vez reunidos nesta santa casa de oração na Igreja Apostólica, crendo que o Senhor aqui se farás presente, o Teu perdão, a Tua misericórdia será uma constante em nossa vida, ó Senhor. Mais uma vez estamos a falar contigo, venha nos abençoar, venha nos guardar, venha nos proteger, ó Divino Mestre, nos guardar para o Teu reino, fazer-nos santificados já aqui nesta terra. Este é o nosso propósito ao pedirmos as Tuas bênçãos também para esta reunião. Santa, santa e querida avó, nós muito, muito Te amamos, ó Santa Avó Rosa, e nós cremos que a Senhora também tens todo o poder que Deus, o nosso Pai, designou para que a Senhora praticasse a bondade, o amor e o perdão. Nós cremos que a Senhora estás em nossa vida, nos guardando e nos protegendo, ó Santa Avó, e é por isso que quando oramos, falamos na Senhora, lembramos de Ti, porque bem sabemos que quando falamos do Teu santo nome, a graça do Espírito Santo vem a nosso favor. Por isto, ó Santa Avó Rosa, nós nos entregamos em Tuas santas mãos, para que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus, o nosso Pai. Querido e santo irmão Aldo, iniciando esta reunião, ó irmão Aldo, nós nos entregamos também aos Teus santos cuidados, que o Senhor, como nosso bom pastor, nosso santo profeta, esteja a olhar por nós, a nos dirigir, a nos conduzir neste santo caminho, para que um dia possamos novamente Te rever, Te abraçar e Te beijar, ó santo irmão Aldo. Nós muito Te amamos. Senhor Deus, certos então de que os Teus anjos já se fazem presente nesta santa reunião, recebas todo o nosso louvor e a nossa gratidão sincera. Amém. Cantemos o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial.
comigo a me abençoar. Toda palavra é carente para traduzir meus sentimentos, pois sinto contentamento em compartilhar desta alegria com gente.
Rogai por nós, Santa Vossa amada, iluminai com tua luz o trajeto da nossa jornada. Olhai por nós, não nos deixe cair em tentação, nos cobrindo com teu santo poder, todo nosso viver com tua divina proteção, nos cobrindo com teu santo poder, todo nosso viver com tua divina proteção. Nos ensinai, Santa Vossa querida, a te servir, a te amar em todo momento da vida. Abençoai a nossa lida e o nosso pão de cada dia, mantendo acesa em nosso coração a chama viva do amor, da nossa fé e consagração, mantendo acesa em nosso coração a chama viva do amor, da nossa fé e consagração. Velai por nós, Santa Vossa bendita, mostrai a nós a tua glória e a tua bondade infinita. Nos ajudais a sermos fortes
Amados irmãos e irmãs, mais uma vez lhes relembro da reunião de amanhã que nós teremos aqui, reunião de Santa Comunhão, com início às 17h30. Também lhes convidamos para participar da reunião de festa do Consolador, no dia 26, quarta-feira, com início às 19h. Façam um esforço, amados irmãos, e estejam aqui unidos neste mesmo amor, neste mesmo propósito, entrelaçados neste desejo de servir o Consolador, de servir a Jesus, de servir o Santo Irmão Aldo, de santificar o seu ser aqui nesta terra. Venham com este propósito e assim realmente acontecerá. Hoje, ó irmãos, nós temos uma mensagem muito importante em nosso boletim, muito edificante, que fala justamente a respeito do Consolador. Esta foi justamente a grande promessa de nosso Senhor Jesus para um povo que seria formado aqui nesta terra, o envio de um outro Consolador. Aliás, ó irmãos, foi justamente no momento de Santa Ceia, que Jesus, nosso Senhor, falou com os seus apóstolos, com os seus discípulos, a respeito deste Consolador. Ele falou inclusive com um tom de conforto para eles, porque certamente não seria fácil para eles, os apóstolos, quando ele, Jesus, já não estivesse mais aqui na terra junto com eles. Portanto, para isso ele disse: se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, enviá-lo-ei a vós. Outra vez ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Sim, ó irmãos, todos aqueles que creram em nosso Jesus e que creem nele, Jesus, ele não deixa órfão tal pessoa. Mas se tratando dos seus apóstolos, ele estava dizendo que eles podiam crer que tudo o que dependessem dele, Jesus, haveria de acontecer. Se fosse preciso milagres, isto aconteceria. Se fosse preciso mover as montanhas, qualquer necessidade que existisse na vida deles, que eles tivessem fé, e isso então realmente aconteceria na vida deles. Mas se tratando do Espírito Consolador, Jesus deixou bem claro que Ele mesmo enviaria este Consolador para os seus fiéis aqui nesta terra. Em um dado momento, irmãos, ficou no coração daqueles apóstolos, inclusive no pensamento de algumas pessoas, o seguinte: Jesus, em um dado momento, ele perguntou para São Pedro: Pedro, tu me amas? E São Pedro: sim, mestre, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus perguntou: Pedro, tu realmente me amas? São Pedro novamente diz: sim, é claro, eu te amo, mestre. Mas Jesus perguntou novamente: Pedro, tu amas realmente a mim? Sim, Senhor, eu te amo. E aliás, em todas as 3 vezes nosso Senhor diz: então apacenta minhas ovelhas. Passado mais alguns momentos, ó irmãos, estavam ali os discípulos junto com Jesus. E São Pedro, olhando para Jesus e para São João, São Pedro diz assim para o mestre: e quanto a este, o que o Senhor dizes? Então Jesus diz assim: e se eu quero que ele fique até que eu volte? Olha só, Jesus disse: e se eu quero que ele fique até que eu volte? Está escrito lá nas Sagradas Escrituras que suscitou ali entre eles então de que São João não morreria. Talvez Jesus teve a intenção de fazer de São João este Espírito Consolador, mesmo porque foi ele o último
a ser levado para o reino dos céus. Foi ele quem mais falou a respeito deste Espírito Consolador. E inclusive lá no final de sua vida, lá na ilha de Pátimos, estava São João recebendo as grandes revelações a respeito dos tempos do fim. Por conseguinte, nós cremos que isto se deu em nossos dias, e a nossa Santa e querida Avó Rosa recebeu este galardão de Espírito Consolador. Nós cremos e pela fé nós sabemos que ele mesmo, São João e os outros apóstolos, colaborou com a nossa Santa e querida Avó Rosa e com o nosso santo e querido irmão Aldo. Que a Mãe Virgem Maria, além de ajudar aqueles apóstolos, também colaborou, e nem tão somente colaboraram, mas colaboram com esta obra de Deus, nosso Pai, para que todos nós possamos vencer, para que todos nós possamos alcançar o galardão que ele, Jesus, prometeu, dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou lhes preparar lugar. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Criamos nessas palavras de nosso Senhor, amados irmãos, para ficarem neste santo caminho, para amarmos a nossa Santa e querida Avó Rosa, que deu muitas provas a respeito de sua santidade, do seu poder. E o nosso santo e querido irmão Aldo também, que desenvolveu aqui uma obra magnífica, deixando para nós como um marco em nossa vida. Vejam o que diz a mensagem do boletim falando a respeito do Espírito Consolador. São ensinos do santo irmão Aldo, de quando ele ainda estava fisicamente entre nós, publicado em boletins de nossa igreja, pois hoje ele, irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, reina no reino dos céus, como santo pastor de nossas almas, para nos ajudar a vencer as lutas de cada dia. Assim então nos ensinou o santo irmão Aldo. Estamos nos aproximando desta data memorável para a nossa Igreja Apostólica e para o reino dos céus, o dia 26 de outubro. Pois foi o dia da glorificação da Santa Avó Rosa, o início do meu ministério como sucessor e representante do Consolador, e o começo de um dos mais importantes períodos da obra de Deus e de Jesus nesta terra. É chamado na doutrina de a era da regeneração e do Consolador, cujo tempo Deus o Pai e Jesus nosso Senhor iriam restaurar todas as coisas referentes à sua obra na terra, dando uma nova oportunidade de salvação aos homens, restabelecendo as bases de sua lei, de sua doutrina e do perfeito conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus, cuja função caberia ao Consolador fazer todas as coisas por orientação e direção dele mesmo Jesus e de Deus o nosso Pai. Este novo período iria unir os santos dos céus com os filhos de Deus aqui na terra, através de uma igreja e do Consolador, para se cumprir o que Jesus disse aos seus discípulos assim falando: portanto vereis os céus abertos e os anjos descerem e subirem sobre os filhos de Deus. Isto vem acontecendo, irmãos, porque foi dado a Santa Avó Rosa este poder de comandar os santos e anjos em favor do seu povo. E eu, irmão Aldo, também faço parte deste galardão, pois eles me ajudam a guardar e proteger os apostólicos fiéis, a fim de que ganhem a salvação de sua alma, tenham paz e vençam as lutas de cada dia. Tudo o que a Santa Avó Rosa prometeu fazer em favor do seu povo, ela vem cumprindo até os dias de hoje. Tem realizado grandes milagres, livrando o seu povo de muitos perigos e desastres, dando saúde, paz e felicidade a muitos lares. E se ela não pôde fazer mais pela igreja,
é porque uma grande parte não colaborou como é preciso, tanto na parte material como na parte espiritual. Aliás, se todos procurassem se unir mais, serem mais fiéis, mais obedientes, mais pacientes, procurando sempre evitar o erro, as divisões, as brigas e os desentendimentos, muito mais ela e o irmão Aldo teríamos feito em favor de muitos irmãos e de muitas famílias. E também se houvessem mais devoção, participação em nossas reuniões, interesse e esforço em servir no seu ministério da parte de muitos apostólicos, muito mais poderia ter sido feito em favor da obra e do crescimento de nossa igreja. Mas a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo temos muita esperança e confiança em nosso povo, de que grandes vitórias iremos alcançar em favor do reino dos céus, em favor desta igreja apostólica. Estimados irmãos, nós do Conselho Deliberativo, como direção atual da igreja, também temos muita confiança de que todos os nossos irmãos, ao ouvirem ou lerem esta mensagem do Santo Irmão Aldo, se dediquem ainda mais à obra de nossa igreja, que é do reino dos céus, para que a nossa igreja seja cada dia mais vitoriosa no cumprimento do seu sagrado ministério de salvar milhares e milhares de almas para o reino dos céus. Queridos irmãos, sejam fiéis, obedientes, participem de nossas reuniões, cumpram seu ministério como servos consagrados e dedicados, e serão assim muito bem-aventurados em vosso viver. Amados irmãos, queridas irmãs, a sua pessoa tem um valor muito grande para esta Santa Igreja Apostólica, para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, para Jesus, para Deus o nosso Pai. E é por isso que, dia a dia, Deus o nosso Pai, através da mensagem desta Santa Igreja, convida, chama a todos para que se unam ainda mais neste propósito de servir o reino dos céus. Meditemos então um pouco mais a respeito deste Consolador, a nossa Santa e querida avó. Muitos que aqui estão conheceram a nossa Santa e querida Avó Rosa em pessoa. E eu acredito e eu creio que todos os demais também conhecem a nossa Santa e querida Avó Rosa pela fé. Tens milagres, tens bênçãos em vossas vidas para contarem para quem quiser saber a respeito da sua fé neste Espírito Consolador. Mesmo porque, ó irmãos, para isto ela foi formada. Mas pensem comigo, para que ela pudesse receber este galardão, ó irmãos, ela precisou se esforçar bastante. Não foi fácil a luta de nossa Santa e querida Avó Rosa, mas desde pequenina, ela já tinha as qualidades do reino dos céus. Ela já tinha as qualidades de Jesus e da Mãe Virgem Maria Santíssima. Ela já praticava o bem, ela já vivia no caminho santo. E passado então os anos, ó amados irmãos, as pessoas foram vendo naquela jovem e agora naquela senhora um viver distinto, qualidades especiais. E as pessoas respeitavam aquela mulher, de maneira que mesmo antes de ser desta igreja, as pessoas ao seu redor lhe respeitavam muito pela sua integridade aqui nesta terra, em sua casa, com seus vizinhos e com todos os demais. Tanto é assim que por respeito as pessoas lhe chamavam de Dona Rosa. Dona Rosa, ela era conhecida ali onde ela morava.
Idôneo, amados irmãos, quer dizer pessoa idônea, de bom caráter, alguém que o Senhor deve respeito. Mas, amados irmãos, isso haveria de progredir. Quando ela então veio para esta igreja, as pessoas lhe chamavam de Irmã Rosa. E aliás, todos nós devemos chamar um ao outro de irmão, porque se consideramos Jesus como nosso Senhor e irmão, na fé, nós então precisamos considerarmos uns aos outros como nossos irmãos. Independente da classe social, independente dos status, nós precisamos nos considerarmos. E assim as pessoas chamavam então aquela senhora que agora estava no hall da igreja de Irmã Rosa. Porque irmã ou irmão, amados irmãos, é alguém que é filho do mesmo pai, é alguém que é filho da mesma mãe. Por isso assim ela era considerada, e todos nós devemos também nos considerar de irmãos. Filhos do mesmo sangue, onde ali duas ou mais pessoas têm o mesmo sangue, têm a mesma descendência, ali estão os irmãos. E assim as pessoas chamavam aquela senhora de Irmã Rosa. Passou-se ainda mais os dias, e ela já estava com a idade avançada, e agora os irmãos lhe chamavam de Vó Rosa. O que é avó, amados irmãos? A avó, como bem sabemos, é quem é mãe duas vezes. E quando nós temos este carinho por alguém, demonstramos o nosso afeto, o nosso apreço. E aliás, as avós se sentem tão felizes quando os seus filhos demonstram este carinho. O quão prazeroso é quando nós vamos da casa de nossas avós, não é mesmo? Vocês, jovens, crianças, que têm os seus avós, eu lhes diria, valorizem os mesmos. E o povo apostólico tinha um carinho tão grande por aquela senhora que eles chamavam de Vó Rosa. Mas também não era por um acaso. Porque passaria os dias e ela receberia o galardão no reino dos céus. E agora então ela seria, como foi e é, chamada de Santa Vó Rosa. Santo ou santa quer dizer ente celestial, alguém que ganhou o direito à vida eterna. Santa Vó Rosa, aquela que viveu no meio do povo, agora estava no reino dos céus, e assim está. Assentada ao lado de nosso Senhor Jesus, para continuar nos ajudando, para continuar nos instruindo, para fazermos nós progredirmos para o reino dos céus, progredirmos para o alto. Para isto, então, lembremos do ensino de nosso Senhor Jesus: aquele que olha para o lado ou para trás não é digno do reino dos céus. O homem que põe a mão no arado não se pode olhar para os lados ou para trás. É preciso manter o foco, olhar para frente e para cima. Somente assim caminharemos no caminho do bem, caminharemos no caminho certo. Sim, amados irmãos, a nossa santa e querida Vó Rosa então ali se assentou ao lado de nosso Divino Mestre. Um galardão especial que estava reservado desde que Jesus já esteve nesta terra em seu corpo, que inclusive fora cobiçado por 2 de seus apóstolos, por sua mãe, a saber, o apóstolo São Tiago e São João, que em dado momento a mãe dos mesmos chega a Jesus e diz o seguinte: Mestre, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda.
Está lá registrado nas Sagradas Escrituras. Manda que quando os meus filhos forem para o reino dos céus, um se assente à sua direita e outro à sua esquerda. O pedido da mãe de São Tiago e São João. E Jesus diz assim então para eles: acaso bebereis o cálice que eu beberei? Mais do que depressa eles disseram: sim, mestre, nós beberemos. Mas Jesus, voltando novamente, ele diz: mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, estás reservado para meu Pai que estás no reino dos céus. Hoje, amados irmãos, através do nosso santo e querido irmão Aldo, pela fé nós sabemos que a Santa Barrosa está assentada ao lado de nosso Senhor Jesus. E ela tem todo o poder que Jesus lhe deu para manifestar a sua glória e a sua graça em nossa vida. Ela tem o poder de consolar, de guardar e de proteger. Por isso mesmo, nós não precisamos ter medo dos dias vindouros. Nós não precisamos ter medo do que está acontecendo com este mundo afora. E infelizmente, aliás, isso nós temos visto nestes dias acontecer. Pessoas tão desesperadas com o que está acontecendo ou com o que pode acontecer. Onde está a nossa fé, amados irmãos? Acaso não temos garantia do nosso espírito? E o que irá viver para a eternidade não é o nosso espírito? O corpo, disse nosso Senhor, para nada serve. É claro, após o espírito deixar o mesmo. O corpo para nada serve. Portanto, amados irmãos, a nossa santa e querida Barrosa reina em nosso viver. Ela nos guarda, ela nos protege, ela nos abençoa e muitos milagres ela tem feito na vida deste povo apostólico. São bênçãos preciosíssimas, milagres muito importantes que nós já vimos e que certamente nós veremos. Mas assim como aconteceu com Jesus, assim como aconteceu com os apóstolos e com os profetas, ela, santa e querida Barrosa, também não foi entendida por todos. Nosso santo e querido irmão Aldo também não. Aliás, muitas foram as lutas que nossa santa e querida Barrosa precisou de desenvolver, precisou lutar à frente desta igreja para ela alcançar o que alcançou e nós alcançarmos também este patamar onde nós estamos. Nem todos entenderam, nem todos entenderiam a santa e querida avó. Eu me lembro certa vez quando eu estava trabalhando e então o Senhor me perguntou: de que igreja você é? Então, contando para ele, ele falou assim: ah, eu também já fui desta igreja. Eu fui desta igreja quando ela era lá na Celso Garcia. Ela era feita de lona, bem simples. E eu passava ali de ônibus e eu fiquei curioso e me acheguei até lá. Então eu fiquei participando das reuniões. Mas passou-se os dias e então a senhora tomou parte no ministério e ela era muito rígida e então eu não fui mais. Nem todos entenderam, nem todos irão entender, amados irmãos. Ela era muito rígida e então eu não fui mais. Nem todos que estavam aqui, nem todos que fizeram parte do ministério entenderam a santa e querida avó. Aliás, quando ela ainda estava colocando a doutrina e a disciplina em nossa igreja, muitas lutas ela teve que enfrentar. Ao ponto de que alguns que faziam parte do ministério dizer: será muito difícil essa igreja prosperar dessa maneira, com estes ensinos.
ao ponto de alguém falar, ou em outras palavras, talvez isso a nossa santa e querida avó, e ela dizer o seguinte: que fique eu e você. É isto que é para ser ensinado, porque é isto que Jesus está mandando ensinar. Sim, ó amados irmãos, ainda que alguns não entenderam ou não entenderiam o que Jesus propôs, ela viveu, ela praticou, ela ensinou. E foi justamente por isso que ela recebeu o galardão de Espírito Consolador. Foi através deste empenho que ela teve na vida deste povo apostólico que ela alcançou este galardão tão especial. E o ministério dela foi tão perfeito que ela ainda pôde preparar o nosso santo e querido irmão Aldo, estando aqui nesta terra. Olha que mérito! Estando aqui nesta terra, ela pôde preparar já o seu substituto. E quando ela sobe ao reino dos céus, um grande milagre acontece, porque ela recebe o galardão de Espírito Consolador e alguém já tinha tomado posse de Supremo Pastor à frente desta Santa Igreja. Um milagre muito grande acontecia naquele momento. E inclusive através deste grande milagre, ela começou já a dominar aqueles corações que inclusive também estavam com dúvidas quanto o que seria da igreja após a nossa santa e querida avó Rosa deixar o seu corpo. Com a ausência dela em corpo aqui, o que seria da igreja? Mas o poder foi tão grande que ela conseguiu dominar os corações, junto com o nosso santo e querido irmão Aldo. Ele já deu ensinos preciosos e as pessoas entenderam. As pessoas entenderam e esta igreja cresceu. Cresceu na fé, irmãos, que é o que é mais importante. Cresceu também em quantidade de pessoas para este reino, para este caminho tão precioso. Nós então aqui estamos lutando junto com a nossa santa e querida avó Rosa, para salvarmos a maior quantidade de almas possíveis. Este é o nosso desejo. É claro, é o desejo de Jesus também, é o desejo dela, Santa Avó. Mas, ó amados irmãos, se alguém desanimar deste caminho, desta caminhada, você seja firme, seja forte, ore ainda um pouco mais para que você não caia. Ore um pouco mais para que você não caia. Neste momento, utilize os seus joelhos e dobre-se no chão, suplique, curve-se diante de Jesus e da Santa Avó, para que você fique somente neste santo caminho. Certamente que a santa e querida avó Rosa sabia que muitas lutas esta igreja haveria de passar. Mesmo porque, assim ela disse, aconteça o que acontecer, nunca saia desta igreja. Certamente que ela sabia que muitas tribulações, muitas lutas este povo haveria de passar, ó irmãos. Em outras palavras, nosso Senhor também falou a respeito disso. Olha Jesus dizendo: estreito é o caminho e apertada é a porta. Estreito é o caminho e apertada é a porta. Poucos são os que com ela acertam, disse o Divino Mestre. Portanto, nós queremos ser um destes, não é mesmo? Basta nós desenvolvermos o nosso potencial de fé e estarmos focados no caminho, porque o caminho é estreito e apertada é a porta. Amanhã nós meditaremos um pouco mais a respeito deste caminho que é Jesus.
este caminho que conduz para o reino dos céus todo aquele que nele crê. Por conseguinte, que todos venham à nossa reunião com este desejo de ouvir a mensagem de nosso Senhor Jesus, nem tão somente de ouvir a mensagem a respeito do Divino Mestre, mas de tê-lo em suas mãos, tocar no Divino Mestre e pela fé alimentar do seu corpo e do seu sangue. Que seja este o nosso propósito, seja este o nosso desejo. E é isso que a nossa Santa e querida Avó Rosa nos mostra, nos cativa, para que nós coloquemos em prática em nosso viver. Quando nós cantamos assim, viva estás em nosso coração, nós demonstramos que realmente, amados irmãos, esta santa não assentou ao lado de nosso Senhor Jesus apenas para receber a sua coroa de glória, mas que ela recebeu este galardão para manifestar o seu poder em nossa vida, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando. Quando nós cantamos ou quando nós oramos dizendo assim, rogai por nós, Santa Avó Rosa, certamente que o reino do céu se abre, os anjos se movem do reino dos céus para vir e estar em nossa vida, para nos ajudar, para nos guardar e nos proteger. Logo, nós devemos fazer parte desta fé, e essa fé precisa produzir frutos, amados irmãos. Por isso devemos sempre cantar, Santa Avó Rosa, tu és realmente uma santa de grande poder. Mas então somente cantar, dar provas disto, porque nosso Senhor disse que a fé sem obras é nula, e nós precisamos dar provas de nossa santa e querida Avó Rosa. Dar provas dizendo nem tão somente dentro desta igreja, mas em nosso dia a dia, dizer o seguinte, Santa Avó Rosa, tu és tudo para nós, tu és a nossa divina protetora, és a nossa rainha, tu és a rainha das flores. Por isso, dedicamos a ti, ó Santa e querida Avó Rosa, e sempre dedicaremos a ti a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor. Que todos nós possamos dizer, possamos cantar, Santa e querida Avó, aqui estou para te bendizer, para te engrandecer. Eu quero me unir ainda mais com a Senhora, eu quero me unir ainda mais com os meus irmãos. Por isso mesmo, eu quero fazer parte do ministério de obreiro, de pastor, de músico, de corista. Eu sei que a Senhora está em minha vida e eu preciso desenvolver este potencial que a Senhora me concedeu. Que seja este o propósito, que seja este o nosso interesse, amados irmãos, em nosso dia a dia, em colaborar com esta santa de Deus, o nosso Pai, em ajudar esta santa igreja, colaborar com o nosso santo irmão Aldo, que tanto, nem tão somente nos amou, mas nos ama. Creiam nisto. Ouçamos neste momento o coral cantando o hino Viva estás em meu coração. Santa Avó Rosa, Espírito com
rainha da minha vida, do céu e do povo do Senhor. Nesta data receba a homenagem que canto para a Senhora neste hino, nesta mensagem. Quando em teu corpo estavas, eu via em teu semblante a beleza radiante da santidade de Jesus, nas palavras que dizia: só encontrei salvação, saúde, paz e alegria, consolo, amor e perdão. Presença gloriosa, com os olhos não pude ver, porém a Santa Voz Rosa ao Santo Primaz, dá-me tuas virtudes, cheia de vidas e unção. Trago-te um sorriso nos lábios, pois esta
vivas em meu coração. Terra dava-te flores com todo sincero amor. Hoje entrego-te o meu coração com a mais profunda adoração. Que esta melodia possa mais te alegrar junto à Virgem Maria, a Jesus e a Deus, o nosso Pai. Nossos agradecimentos a todos que participaram desta reunião, sejam aqui presencialmente ou seja através da sua conexão, através do seu aparelho. Naturalmente, desejamos a presença de todos amanhã aqui na Santa Comunhão, que esforcem e estejam aqui conosco para participarmos daquele momento tão sagrado. Amém. Convido a todos para ficarem em pé, para que possamos orar, encerrando a nossa santa reunião. Creio, amados irmãos, que todo o poder do reino dos céus está a nosso favor, que os santos e anjos de Deus, o nosso Pai, ouvem a nossa voz e sabem da nossa intuição, sabem da nossa necessidade. Por conseguinte, coloquemos nas mãos de nosso Senhor, da Santa Borrosa, do Santo Irmão Aldo, o que está dentro de nosso próprio ser. Oremos todos. Ó boníssimo Deus, eterno Pai Criador,
Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de perdão és tu, ó Senhor. Só nos resta te louvar, te bendizer e te agradecer por tudo que o Senhor fizestes e fazes em nossa vida, ó Senhor Deus. Nos falta palavra para expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor nos concede. Mas neste momento especial de oração ao Senhor Deus, crendo e sabendo pela fé que o Senhor estás ouvindo a nossa súplica, o nosso clamor, eu, como teu servo pastor neste momento, suplico a tua graça, o teu poder, a tua bondade, a tua misericórdia para todos esses que neste momento com esta fé clama a ti, ó Senhor Deus. Pede a ti, ó Senhor Jesus, a tua bênção, o teu perdão, a tua misericórdia. Ó Divino Mestre, Senhor da vida, estamos encerrando mais um momento tão especial. E eu te peço que o Senhor guarde e proteja todos estes que te amam, que te louvam, que bendizem o teu nome dia a dia, ó Senhor Jesus. Santa, santa e querida Avó Rosa, que a fé de todos estes irmãos sejam aumentada dia a dia, ó Santa Avó, para que nós possamos continuar neste caminho tão belo e tão santo. Oh, como é glorioso ser desta santa igreja, ó Santa Avó. Oh, como é maravilhoso partilharmos esses momentos tão especiais. Por isto, a cada dia, incentive esta fé em nosso ser. Mãe Virgem Maria Santíssima, orando neste momento, eu peço à Senhora e a todo o reino dos céus, é claro, a bênção para este teu povo, mas para estes que têm os seus nomes aqui no altar, ó Santa Mãe. Estes filhos que te amam, que te adoram, que creem em teu Filho, nosso Senhor Jesus. Estas pessoas que têm uma necessidade, ó Santa Mãe, para uma bênção, para um milagre, para uma ajuda. Este povo crê em ti, ó Santa Mãe, e é por isso que depositaram aqui os seus nomes, depositaram aqui a sua fé, crendo que a Senhora manifestaria o teu poder, a tua graça, a tua bonança, que a Senhora Santa Avó Rosa haveria ou haverá de os livrar do mal. Santa, Santa Avó Rosa querida, faça um milagre se for necessário, ó Santa Avó, conceda a fé se for necessário para que todos estes possam vencer. Querido e santo irmão Aldo, conceda a direção para todos nós, ó irmão Aldo, para que nós jamais venhamos desviar deste caminho tão belo e tão santo. Nós te amamos, ó Santo Primaz, e queremos gozar sempre da tua bênção e da tua santa direção. Certos de que assim será, rendemos a ti, ó Senhor Deus, e a todo o teu reino, o nosso louvor e a nossa gratidão sincera. Amém.